Olá, graça e paz, querido. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar contigo um pedacinho da palavra de Deus que está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar, e ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Quando o texto fala aqui que logo em seguida aconteceu essa situação, é porque antes tinha acontecido duas coisas. João Batista era captado por Herodes, e depois disso também aconteceu a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha uma multidão que o seguia pelos milagres e pelas bênçãos que ele podia realizar e dar ao povo. E chegou um momento que o povo estava com fome, e Jesus falou para os discípulos para alimentar, e eu sei que no final da história 2 peixes e 5 pães apareceram, e aquela multidão ela foi alimentada. Um grande milagre aconteceu. Milhares de pessoas foram alimentadas por 2 peixinhos e 5 pães. É nessa situação, é nesse cenário que Jesus quer despedir aquela multidão e fala para os discípulos: olha, agora pega o barco e vão para Betsaida. E os discípulos ali ao anoitecer, no início da noite, eles fazem isso. E eles vão para o mar e ali eles ficam se debatendo no meio do mar. Acontece uma tempestade e Jesus está lá no monte orando. Mas Jesus está no monte, mas enxerga que os discípulos estão ali se debatendo e com dificuldade para remar. Jesus vê que eles já estão ali há muito tempo, ao anoitecer e na alta madrugada, mais ou menos umas 6 ou 8, 9 horas de debates, de luta, enfrentando aquela tempestade. Jesus vai em encontro deles e Jesus vai andando sobre a água. E quando os discípulos veem, eles gritam, se apavoram e têm um medo e têm um receio, porque ali eles não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma. E Jesus imediatamente fala: não tenham medo, sou eu, tenham coragem. E o que é que a gente traz para a nossa vida, irmãos? Às vezes chega no nosso dia o anoitecer, aquele momento onde está tudo escuro, onde a gente não enxerga nada, onde a gente não lembra das coisas que aconteceram antes, dos milagres que já foram feitos, da proteção e da intervenção dos céus nas nossas vidas. E a gente vai para o meio do mar, a gente vai para aquela situação onde a gente não tem certeza de onde a gente está pisando, onde a gente sabe que é um ambiente novo, que é uma situação nova, e a gente não conhece, não tem a precisão do que é que pode acontecer ou não com as nossas vidas. E é nesse ambiente, tal qual os discípulos, que muitas vezes nós nos encontramos. E o que me chama a atenção é que nesse lugar onde nós estamos, Jesus, ele me enxerga, ele te enxerga, ele nos vê. E quando ele nos vê, ele não fica parado, ele vai em nossa direção. E Jesus via que eles estavam ali se debatendo. E quantas vezes nós ficamos nos debatendo? Se nós somos o barco, se nós somos o corpo, a alma e o espírito, e muitas vezes nós estamos em guerra com as nossas emoções, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e a gente fica ali se debatendo, e Jesus querendo, lembrar, trazer à memória aquilo que nós vivíamos e nós não muitas vezes percebemos nem prestamos atenção. Então é nesse momento que nós precisamos focar os olhos em Jesus. E Jesus, ele sai daquele monte, ele vai em direção àquele povo que estava ali. E ele começa a andar sobre o mar que para eles causava medo, pavor. Era algo que Jesus dominava, era algo que Jesus estava consciente do que era e tinha o domínio sobre o mar, sobre o que estava por trás do mar. E muitas vezes o que acontece comigo e com você é o Senhor mesmo trazendo, é o Senhor mesmo colocando para reafirmar a nossa fé, para nos fazer pessoas mais fortes, mais seguras, mais convictas, mais posicionadas na nossa fé. E Jesus anda ali e chega, e sabe o que é que acontece nesse momento? Jesus, ele
quase passa por eles e eles não percebem, quase que eles não veem Jesus chegando. E quantas vezes nós não vemos Jesus chegar perto de nós, nas nossas dores, nas nossas aflições? Jesus está ali vendo, Jesus está ali perto, mas a gente está com nossos olhos espirituais tão fechados que a gente não enxerga esse Jesus que é capaz de nos salvar, que é capaz de trazer descanso ao meu e o seu coração em meio da maior turbulência, da maior tempestade. E nesse tempo, e nesse momento, Jesus passa, Jesus chega e Jesus vai ao encontro deles. E Jesus fala, calma. Imediatamente Jesus fala, não tenham medo, tenham coragem. E logo depois entra no barco, acalma a tempestade. E Jesus naquele momento ele fala assim, o coração deles ainda está endurecido, porque não entenderam o que aconteceu antes, lá na multiplicação dos pães, e não entenderam quem realmente eu sou. Jesus se relacionava com o povo e com os discípulos. E nesse momento, esses dois relacionamentos dele ainda não criam verdadeiramente nele. E o que eu quero deixar para a sua vida e para a minha vida no dia de hoje é que não basta apenas falar de Deus, frequentar lugares que falem de Deus, ir à igreja. Não é só isso, irmãos. O que importa é ter um relacionamento de Jesus. Não basta confiar nas bênçãos. Nós precisamos confiar no abençoador. As pessoas procuravam ele pelas bênçãos. Procuremos o Senhor pelo abençoador, pelo que o Senhor é, porque ele é soberano, ele é reto, ele é juiz, ele é Senhor, ele é dono de todas as coisas, de todos os momentos, estações, luas. Deus é dono de todas as coisas. Busquemos hoje ao Senhor, creiamos no Senhor. E lá em João 6:26 ele fala que o povo buscava ele porque queria se alimentar apenas. E o que importava, a obra que Deus queria realizar na vida daquele povo e que quer realizar na minha e na sua vida, é que nós creiamos que Deus enviou Jesus. Creiamos nesse Jesus, creiamos que Ele é Senhor e que nós possamos, nas nossas tempestades, nas nossas lutas atuais, em qualquer área da nossa vida, confiar que há um Deus soberano, que é capaz sim de apaziguar as nossas tempestades, mas que está presente em todas elas. Um grande abraço, Deus abençoe.